Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like, seu comentário, porque isso ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal. E como consequência, nós alcançamos o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Dito isto, vamos ao vídeo de hoje. A mensagem de hoje está em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu quero embasar essa mensagem neste texto. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um testemunho que Deus me fez viver alguns dias atrás. Eu recebi uma incumbência do Senhor há mais de um ano para evangelizar um homem ateu, e o Senhor já me levou na cidade onde esse homem mora por 2 vezes. A primeira vez, quando eu me preparei para ir, o Senhor falou ao meu coração. Eu estava orando de madrugada e o Senhor disse: faça uma carta. E aí eu fiquei pensando: mas Senhor, fazer uma carta para quê, se o Senhor está me levando lá para evangelizá-lo? E aí veio muito forte no meu coração que aquela carta poderia chegar até ele e que talvez eu não chegaria pessoalmente. E aí assim eu fiz, né? Fiz uma carta e viajei para essa cidade. Quando eu cheguei lá, que eu estava na porta dele para entrar na casa, ele desistiu de me receber. E eu então lembrei da carta que o Senhor havia me mandado escrever e deixei com um porteiro do prédio onde ele mora. Quando foi o mês passado, o Senhor, então, me mandou ir novamente lá nessa cidade. E eu fui. Irmãos, o que eu quero testemunhar aqui, que é tão lindo, a forma como Deus trabalha. Quando eu estava saindo para essa cidade, eu estava me preparando, arrumando as malas, e um irmão, né? O irmão chegou na minha casa de manhã e falou assim para mim: irmão, a minha esposa teve um sonho ontem e Deus falou para nós trazermos uma oferta para você, porque você vai viajar, então Deus nos ordenou dar uma oferta para você. E aí eu fui, né? Fui para uma cidade antes. Nessa cidade que eu fui, eu encontrei uma pessoa que estava precisando muito de um socorro, muito de uma ajuda. A pessoa estava doente, e eu chegando na casa dessa pessoa, Deus me deu o privilégio, né, de fazer aquilo que eu precisava fazer, que era ajudar o irmão. E aí eu fui dessa cidade, então eu fui para a cidade onde o ateu mora, né? E antes de eu sair, irmãos, eu olhei na minha conta, eu só estava já com R$ 50 no meu bolso. E deixa eu só voltar um pouquinho aqui antes, que esse irmão que trouxe a oferta para mim, eu lembrei que também tem uma outra irmã que mora em São Paulo. Inclusive ela é seguidora aqui do nosso canal. Não vou falar o nome dela, questões de ética, né? Ela me mandou uma mensagem dizendo que o Senhor tinha tocado no coração dela para me enviar uma oferta também. Então, notem que Deus, ele prepara tudo, né? Deus prepara tudo. Quando a gente vai fazer a missão do Senhor, né? Ele prepara tudo. E essa irmã me enviou uma oferta de R$ 200. Então, foram 3 irmãos que me abençoaram, né? Eu paguei as contas da casa, né? Resolvi as coisas que tinha que resolver em casa e viajei. E saindo da cidade onde eu encontrei esse irmão que estava precisando de ajuda, eu estava só com R$ 50. E eu procurei um irmão
um pastor que eu tinha muita vontade de conhecê-lo. E quando eu o conheci, depois ele falou assim para mim, depois do culto: nós vamos enviar uma oferta para você, para te ajudar na viagem. Irmãos, eu sei que eu saí da casa dessa pessoa com R$ 50 no meu bolso, na minha conta, melhor dizendo. E aí eu cheguei numa cidade, almocei. Quando eu almocei, ficou apenas R$ 20 na minha conta. E eu conheci 2 rapazes na viagem. Conheci 2 rapazes. E quando eu fui tomar café, eu já só tinha R$ 20. Irmãos, quando eu fui pagar a conta, um desses rapazes falou: não, moço, não, irmão, eu vou pagar a sua conta. E aí eu fiquei meio constrangido, né? Fiquei assim meio... Quis dizer para ele não. O Espírito Santo falou: filho, calma, eu cuido de você. E aí ele pagou o meu café. E aí no dia seguinte eu fui novamente fazer uma refeição. E ele disse: não, pode deixar que eu pago para você. Resumindo, ele me ajudou a viagem inteira. Quando eu estava chegando na cidade para evangelizar esse homem ateu, eu só estava com os R$ 20 na conta. Eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu vou precisar almoçar, conversando com o Senhor, né? E aí, de repente, quando está chegando na rodoviária, uma mensagem chega no meu celular que aquele pastor havia depositado R$ 300 na minha conta. Então eu fui à casa do homem para evangelizá-lo. Quando eu cheguei lá, que o segurança, o porteiro do prédio, ligou para a casa dele, aí informaram que ele estava dormindo. Aí eu falei: bom, eu vou almoçar e daqui a pouco eu volto. No trajeto da rodoviária para a casa desse homem, eu conheci um guarda de trânsito. E esse guarda, ele me ajudou a chegar até o restaurante. Ele me ajudou a chegar até o restaurante. E quando eu terminei de almoçar, eu perguntei assim para Deus: Senhor, ô Senhor, como é que eu vou fazer para voltar lá? Porque é a segunda vez que eu ando aqui nessa cidade e eu não gravei bem o trajeto para voltar. Mas eu saí do restaurante, comecei a andar e aí tinha uma esquina. E nessa esquina eu fiquei na dúvida se eu dobrava ou se eu continuava. Eu parei, orei e falei: Espírito Santo, me orienta, eu dobro aqui ou eu sigo direto? Ouvi aquela voz dentro do meu coração: dobra aqui, filho. E quando eu dobrei a rua, irmãos, que eu continuei andando, apareceu um homem. E esse homem disse assim: amigo, você vai para onde? Aí eu disse para ele para onde eu ia, o endereço. Ele falou assim: não levo você lá, estou com um carro aqui. No que eu entrei no carro dele, eu não tenho certeza, mas eu acho que aquele homem, ele era o patrão do motorista. Eu não tenho certeza disso. Ele me deixou entrar na frente e ele entrou atrás. Quando eu entrei no carro, o motorista falou assim: o meu dia estava péssimo, mas está começando a ficar bom agora. Quando ele falou isso, eu entendi que ali era um sinal claro do Senhor para pregar o evangelho para ele. Mas o apóstolo Paulo disse que nós devemos pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo, né, irmãos? Eu comecei a pregar o evangelho para aquele homem. Resumindo, quando chegou no prédio onde eu ia ficar para evangelizar o homem ateu, eu orei por aqueles 2 homens e eles aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Eles fizeram uma aliança com Cristo, aqueles 2 homens. E então eu desci e o Espírito Santo falou para mim: filho, essa é a última vez que eu trago você aqui para anunciar o meu evangelho para esse homem. Ele é livre. Como todos os seres humanos, ele é livre, ele tem a liberdade, ele tem o livre-arbítrio. Irmãos, aí quando eu desci do carro, o Espírito Santo já tinha falado isso ao meu coração, o segurança falou assim para mim: e eles acabaram de sair. O Espírito Santo falou: filho, é mentira. É mentira isso. E aí, irmãos, eu disse: tá bom, Senhor. Fiquei um pouco triste. Você contando isso para alguém que não está em sintonia com o Senhor, vai dizer assim: ah, mas isso aí não foi Deus que levou ele não, porque se fosse Deus, né, tudo estava certo, aquele homem ia receber ele, ia ouvir o evangelho. Irmãos, o Espírito Santo havia me dito segundos antes: ele é livre.
E é a última vez que eu trago você aqui. E o Senhor falou: filho, eu sei que você está cansado. Eu sei que essa viagem é exaustiva, é cansativa para você. E você tem dificuldades. E essa é a última vez que eu trago você aqui. A não ser que ele se arrependa e que ele solicite a sua presença aqui. E aí, irmãos, eu volto para a parada de ônibus, para pegar o ônibus. Quando eu estou voltando para o ponto de ônibus, que eu encontro o guarda de trânsito. Ele falou: você vai para onde? Aí eu falei: vou para o ponto de ônibus, quero ir para a rodoviária. Aí eu conheci a voz dele: você não é o fulano? Ele disse: sou eu mesmo, rapaz, você me conheceu? Foi? Falei: foi, conheci sua voz. Eu falei: eu posso falar de Jesus para você? Ele: pode. Eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, irmãos. E ele falou algo que impactou a minha vida. Ele falou algo que me deixou assim muito feliz. Ele falou assim: ainda tem cristão nesse mundo. Eu pensava que não tinha mais, mas ainda tem cristão nesse mundo. Ele falou: eu quero o Senhor Jesus. E aquele homem se rendeu aos pés do Senhor Jesus numa parada de ônibus, num ponto de ônibus. Quando eu chego na rodoviária, irmãos, eu fui tomar um banho, que eu estava já 2 dias de viagem, fui tomar um banho na rodoviária, minha mala arrebentou o zíper, e aí eu tive que comprar uma outra bolsa, né? Um socorro. E quando eu saio do banheiro, eu encontro um homem que diz assim para mim: ei, você vai para onde? Aí eu falei para ele: você sabe dizer se tem alguma loja aqui perto? Aí eu contei para ele o que tinha acontecido. Ele falou: vou levar você, tem uma loja bem aqui na rodoviária. E quando nós começamos a conversar, ele disse: você é servo do Senhor também, não é? Eu falei: glória a Deus. E aí começamos a fazer amizade, fizemos amizade. Eu ia ficar a tarde todinha sozinho na rodoviária. E aquele homem me fez companhia a tarde inteira, nós oramos, nós conversamos sobre a palavra. E quando nós estávamos numa lanchonete, fomos fazer um lanche, apareceu um homem pedindo ajuda para comprar uma passagem para onde ele ia. Estava faltando um valor para completar a passagem. E aí o Espírito Santo falou conosco, tanto comigo como aquele irmão, para que nós ajudássemos aquele homem. Que dessemos para ele alimento e que ajudássemos ele a comprar a passagem. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos ser testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É claro que quando Jesus falou isso, ele estava se referindo, falando ali aos discípulos, mas essa mensagem, ela chega até a nós, ela se estendeu a nós, porque quando Jesus disse para os discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava dizendo: vocês têm que fazer outros discípulos. Outros discípulos. E esses discípulos, eles também têm que ser testemunhas, assim como vocês devem ser aqui no país de Israel, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós fomos alcançados com um propósito. E o propósito é pregarmos a palavra, sermos testemunhas do Senhor. Não importa o nosso problema, não importa se temos problema de visão, se temos problemas para caminhar, não importa se temos problemas financeiros, não importa. O que importa é que nós devemos ser testemunha do Senhor e que devemos estar dispostos a ir aonde Ele nos manda, que devemos estar dispostos a cumprir com o ID, com o mandamento dEle, para que no dia do juízo final, irmãos, nós estejamos limpos, preparados para ouvir o Senhor nos dizer: vinde benditos do meu Pai. Eu fico pensando, isso já aconteceu comigo, de às vezes a gente perder tempo, desperdiçar o tempo e não evangelizar, não falar de Jesus para quem está do nosso lado no ônibus, no metrô, né? E nós precisamos compreender que essa pessoa a qual nós deixamos de pregar o Evangelho pode morrer sem Cristo e nós podemos ser cobrados por isso. Então vamos refletir sobre isso, vamos pensar sobre isso e vamos a cada dia lutar para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Aonde estivermos, aonde nós formos, que possamos expressar o amor de Deus e que, acima de tudo, possamos pregar o verdadeiro Evangelho que salva, que transforma, que liberta e que leva o homem para a eternidade com Cristo. Ore comigo, fique com essa mensagem e se torne um missionário.
Não espere o homem colocar as mãos sobre você e dizer: a partir de hoje você é um missionário, vou te enviar para a África, vou te enviar para tal lugar. Eu lembro que um dia eu entrei no Uber e um homem disse para mim: meu sonho é ser missionário. Eu falei: você pode ser um missionário aqui dentro. Ele: como, irmão? Pregando o evangelho para quem entra no seu carro. E eu lembro que eu estava com os folhetos, e aí eu entreguei para ele um bloco de folhetos, e eu falei assim: distribua. Quando alguém entrar no carro, pergunte para a pessoa se ela quer receber uma porção da palavra de Deus. E ainda que você não consiga pregar, distribua folhetos dentro do seu carro e se torne um missionário. Ganhe almas aqui dentro. Ser missionário, irmãos, não é só ter um título, né? Ontem eu tive uma experiência, né? Conheci uma pessoa e a pessoa virou para mim e disse assim: ora por mim, eu sou pastor, mas não estou congregando. Ou seja, as pessoas estão apegadas ao título. Pastor, para mim, irmãos, é alguém que tem rebanho, é alguém que cuida de vidas, é alguém que tem pessoas para cuidar. Ser pastor não é só ter um título, ter uma carteirinha, pagar por essa carteirinha todo ano, para manter a carteirinha, para manter o título e dizer eu sou pastor. Não, ser pastor é alguém que cuida, é alguém que tem rebanho para cuidar, é alguém que está pastoreando. Então, é ser missionário, ser pastor, ser testemunha de Jesus também, não é só crente, não é só dizer eu sou crente, não. É você realmente testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, pregando o evangelho, ganhando almas, né? E cuidando de vidas também. Amém? Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de viver essa experiência. Meu Deus, eu quero te apresentar aquele homem, Senhor, aquele homem que tem se recusado a ouvir a tua palavra. Senhor, que o Senhor o abençoe, que o Senhor use de misericórdia e quem sabe o Senhor possa também usar outras pessoas, meu Pai, para ir lá, Senhor, para falar do teu amor para aquele homem. E que ele possa, meu Senhor da glória, se render aos teus pés, para que ele não venha morrer na condição que ele está, Senhor. Meu Deus, quero te apresentar também a vida daqueles dois homens que se renderam aos teus pés, ali dentro daquele carro, meu Pai. Senhor, talvez eu nunca mais vou encontrá-los aqui nesse mundo, mas, Senhor, se eles se mantiverem firmes na tua presença e eu me manter firme na tua presença, nós nos encontraremos na eternidade. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós temos um objetivo de levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra de Deus. E esse canal aqui foi criado para isso. Então, eu peço que você me ajude, que você esteja orando por nós e também divulgando esse canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.